Amados irmãos e irmãs, para esta Sexta-feira Santa, nosso apóstolo maior nos tem dado uma palavra que está escrita em João, no capítulo 10, versículos 17 e 18, e que diz assim: Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Até aqui. Hoje temos, como um serviço divino especial, um serviço divino festivo de Sexta-feira Santa, temos uma leitura bíblica para fazer, e eu peço ao pastor Edson que faça, por favor. Leitura para Sexta-feira Santa. Encontramos em Marcos, capítulo 15, versículo 22 a 39, e que diz: E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, nemeando as suas cabeças e dizendo: Tu que derrubas o templo, em que 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Obrigado. Amados irmãos e irmãs, para essa Sexta-feira Santa, desejamos, junto com o amado apóstolo Reinaldo e os servos que estão acompanhando, que vocês sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor e que tenham uma abençoada Sexta-feira Santa. E quando falamos uma abençoada Sexta-feira Santa, amados, nós não estamos falando de um feriado, nós não estamos falando de algo material, ao contrário. Nós estamos desejando que vocês sejam abençoados e tendo o reconhecimento pleno dos acontecimentos deste dia. Nosso Senhor Jesus Cristo, uma semana antes, 5 dias antes, para ser mais exato, no domingo de Ramos, ele entra para Jerusalém e ali ele era saudado, ovacionado, como aquele que vinha como um rei. Mas nós conhecemos a história, sabemos os acontecimentos e vimos que, depois disso, essas mesmas pessoas eram aquelas que gritavam:
crucifica-o, crucifica-o. Podemos ver que em 5 dias foi-se de um ponto a outro, numa velocidade muito grande, querendo coroá-lo como rei, ao crucificá-lo, ao matá-lo. Bem, se nós olhamos toda essa missão que nosso Senhor Jesus Cristo teve e fez e cumpriu por sobre a terra, o ponto principal dela é que ele queria sempre e estava sempre fazendo a vontade do seu Pai. Ele não era uma pessoa que ele simplesmente fazia o que deveria ser feito pelo seu desejo próprio, mas tudo ele buscava e queria saber o que o Pai queria que ele fizesse. O objetivo e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo por sobre a terra, principal era mostrar aos homens o amor que Deus tinha para com o homem, o amor que Deus tinha e tem para com o ser humano. Se nós observarmos, quando Deus cria o homem, Ele cria a sua imagem e semelhança. Não precisaria ter perdido nada disto. E conhecemos a história, não precisamos nos aprofundar, mas vemos que o homem perde essa imagem e semelhança, mas Deus não desiste de amar essa sua criação, e até os dias de hoje Ele traz a possibilidade dessa salvação, dessa redenção, deste voltar a estar com Ele nessa imagem e semelhança. Então, o amor que Deus tem para com o homem é ímpar. Precisamos estar analisando estes feitos, amados, que nosso Senhor Jesus Cristo fez por sobre a terra. Quando entregaram Jesus aos soldados, qual era a situação ali? Talvez os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo poderiam estar cantando vitória por aquilo que estava acontecendo. Estavam matando a Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus vivo em homem, encarnado no homem. Ele estava sendo morto, enquanto que ele veio tão somente para trazer o amor e o bem, para trazer a possibilidade da redenção, trazer a possibilidade da salvação. E aquelas pessoas que estavam fazendo estavam tendo este acontecimento, elas estavam cantando vitória. Para elas, eles tinham vencido aquela pessoa, eles tinham matado aquela pessoa, eles tinham tirado da terra aquela pessoa. Na realidade, amados, os feitos não eram desta forma. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não veio para ser derrotado. Ele veio para ser vencedor. Ele veio para vencer o mal. Ele veio para vencer a morte. Ele veio para trazer uma possibilidade de redenção e de salvação para todo ser humano que tem o desejo e que queira entender os seus propósitos e os propósitos de Deus, que é apenas o amor. Não há injúria, não há o sofrimento. Deus não prega o sofrimento, Deus prega o amor. E essas pessoas, elas achavam, já tinha dado por vencido. Eles tinham vencido tudo aquilo que até ali estava passando. Na realidade, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu, Ele saiu vencedor em tudo isto. A primeira parte do nosso texto fala: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida. Ou seja, ninguém tirou a vida de Cristo. Por mais que se pensasse, por mais que os olhos humanos possam entender que os homens tiraram a vida de Cristo, não, Cristo permaneceu, Cristo permitiu esta forma. E até na morte, Cristo foi solidário ao homem. Então, Ele fez isso espontaneamente, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse os propósitos de Deus. E Deus ali estava por sobre todo o comando. Da mesma forma com os dias de hoje, amados. Nos dias de hoje, Deus está no comando de todas as coisas. O que nós precisamos, o que nós temos que entender, o que nós devemos abrir o nosso coração para o entendimento, é entender que Deus, Ele permite todas as coisas ao nosso redor
Voltamos mais uma vez a falar daquilo que nós estamos vivendo nestes dias. Então não é momento para que nós possamos nos desesperar, não é momento para que nós possamos achar que as coisas não está fora do controle de Deus. Não. Tudo está debaixo do controle de Deus. Da mesma forma que naquele tempo, tudo nos dias de hoje está também debaixo das mãos de Deus e do controle de Deus. Então, Cristo ali morreu na cruz, veio como um cordeiro. Em João, nós lemos ali, quando João apresenta Jesus àqueles que estavam próximos: eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vamos pensar na figura do cordeiro. Como nós vemos um cordeiro? O cordeiro é aquele que tem a força bruta de um touro, de um boi, de um animal de porte forte. Não tem essa força bruta. O cordeiro, ele é tão feroz quanto um leão? Ele não é tão feroz quanto um leão. Ao contrário, ele é manso e não tem toda aquela força bruta. Por isso, Cristo também veio como cordeiro. Ele poderia e tinha poderes para tudo, para fazer tudo. Ele tinha poder para não deixar prendê-lo. Ele tinha poder para não deixar com que ele pudesse ser crucificado. E, no entanto, ele se entregou como que um cordeiro. Nem os seus discípulos entendiam isto. Ele é o mestre, ele tem poder, por que ele não se livra dessa situação? Eles não entendiam que aquilo precisaria ser cumprido, eles não entendiam que naquela posição Cristo estava sendo vitorioso, porque a questão não era a morte da cruz em si, a questão era vencer a morte, a questão era derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Ou seja, o beneficiário de tudo isto não era Cristo, somos nós. Foram aqueles daquele momento, aqueles que haviam morrido antes de Cristo, e nós nos dias de hoje, e todos que virão até o dia do cumprimento da promessa de Cristo. Esses são os beneficiados. Então nós precisamos entender o benefício que Cristo fez por nós. Então não morreu, não foi derrotado. Quando ele diz as palavras de consumação, está consumado, lemos em João 19:30, está consumado, como também o amado pastor leu no texto bíblico. Quando diz está consumado, ele não está dizendo, olha, está tudo acabado, eu perdi esta batalha, eu fui derrotado. Ao contrário, ele quis dizer que ele não estava sendo derrotado, ele estava sendo vencido. Ele estava vencendo, que diga, ele não estava sendo vencido, ele venceu. E ali ele foi ao reino dos falecidos para vencer a morte. Então, amados, para nós, ele estava cumprindo, olhando isto, ele estava cumprindo a missão que Deus havia dado para ele, de trazer o amor de Deus para a terra, de trazer a ajuda e o evangelho para os homens e trazer a possibilidade da salvação para os homens. Então não havia derrota dele, havia derrota sim dos seus inimigos. Estes saíram derrotados. E saíram derrotados por quê? Porque eles não podiam compreender o que Cristo estava fazendo. E Jesus, ele venceu isto tudo, ele cumpriu a missão dele, ele realizou a vontade do Pai, ele fez com que tudo pudesse ser feito da forma com que Deus tinha planejado, para então que todos pudessem se beneficiar dessa salvação, para que todos pudessem se beneficiar desse sacrifício. Foi solidário com o homem até a sua morte. E quando se fala solidário com o homem, porque ele também, como homem, ele sofreu aquilo que um ser humano sofre. Ele sofreu dores, ele sofreu injúria. Ele foi traído. Amados, o que tem de pior de que nós sermos traídos, do que nós alguém trair a nossa confiança? Ele passou por tudo isto. Então ele precisava e ele queria passar por toda esta situação para que pudesse mostrar para o homem que é possível vencer. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele
em num determinado momento que foi questionado, ele disse que ele veio para fazer novas todas as coisas. E nós nos beneficiamos dessas coisas novas todos os dias, porque ele nos dá a possibilidade de nós reconhecermos ele como nosso Criador, como nosso Redentor, como nosso Salvador, reconhecer a Deus como nosso Criador. Então, amados, esta Sexta-feira Santa não é para que nós possamos ficar lamentando, ou ficarmos assustados, ou ficarmos perplexos com também a tamanha violência com aquilo que fizeram com Jesus, segundo os relatos da Sagrada Escritura. É o inverso, é nós olharmos, é nós nos beneficiarmos desse sacrifício, é nós levarmos em conta o que Cristo tem feito por cada um de nós. Veio, pregou o seu Evangelho, veio e colocou os mandamentos para que nós pudéssemos seguir, e ele disse, não vim para defraudar os mandamentos, vim para cumprir os mandamentos. Então, teve uma trajetória por sobre a terra, aonde trouxe para nós, desde a sua meninice, desde de pequeno, trouxe ensinamentos para que possamos crescer. Então, nós tomarmos esses ensinamentos e fazer com que ele possa realmente ficar firmes dentro do nosso coração, e nós compartilharmos esses ensinamentos, e nós levarmos também àqueles que nos cercam. Então, esta solidariedade que nosso Senhor Jesus Cristo teve para com o homem, para com o ser humano, até no seu último momento, é a mesma que nós devemos ter dentro do nosso coração, para podermos levar àqueles que estão ao nosso redor, para que nós possamos compartilhar. Não precisamos temer, não precisamos estarmos assustados, mas sim confiantes. A nossa confiança em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, deve permanecer e deve crescer. O nosso reconhecimento de Cristo, que veio por sobre a terra como homem, viveu como homem, passou o que o homem passa, e que morreu numa cruz, também sentindo as dores como sentiria um homem. Então, isto faz toda a diferença para nós, para que nós possamos reconhecer este sacrifício todo, para que nós possamos reconhecer toda a intenção que ele teve para trazer a salvação para nós. Ele também teve um momento de dificuldade dele, ele também teve o seu momento, poderíamos dizer, de fraqueza. Quando ele foi ao monte Getsemane para orar, ele também disse ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. Amados, certamente cada um de nós temos as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas lutas. Certamente passamos em alguns momentos na vida que nós perguntamos a Deus se é possível afastar o cálice de cada um de nós. Mas aí sim seria a derrota, se terminássemos a frase desta forma: Pai, eu não quero seguir em frente, eu não quero passar por isso, eu não vou conseguir vencer. Então aí estamos sendo derrotados. O objetivo nosso é outro. O nosso objetivo é de sairmos vencedores. O objetivo é de nós vencermos tudo isto para que nós possamos alcançar um trono de graça. Este foi o objetivo desse sacrifício na sexta-feira. Que nós possamos entender, amados, em 5 dias, desde o domingo de Ramos até a Sexta-feira Santa, em 5 dias, foram apenas 5 dias para de aclamarem, o matarem. Pensemos, amados, quanto tempo nós seguimos o caminho que Cristo tem traçado para nós? Quantos anos a fio nós nos sentamos no banco da congregação e ouvimos a palavra? Essa palavra ela está penetrando dentro do nosso coração? Nós estamos fazendo bom proveito dela? Nós estamos fazendo as transformações que nós precisamos fazer para que nós possamos ser edificados como Cristo pretendia que fôssemos, como Cristo pretende que sejamos, como Deus pretende que sejamos edificados? Nós deixamos isso acontecer dentro do nosso coração? Uma passagem da Sagrada Escritura diz que se Deus é por mim, quem será contra mim?
Se nós fizermos uma análise um pouquinho, bem rápida, para não aprofundarmos muito, amados, dentro desta fala, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ou se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que nós mesmos, muitas vezes, não tropeçamos e não somos nós mesmos contra nós mesmos? Porque fechamos a porta? Porque o Senhor me esqueceu? Porque o Senhor... Aí fazemos uma série de lamentações, ou uma série de lamentos. O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não está me abençoando, o Senhor não está atendendo os meus pedidos. Cada vez que nós nos posicionamos desta forma, amados, nós estamos fazendo a mesma coisa que aqueles soldados fizeram naquele momento, pregando um prego também naquela cruz. E precisamos estar atentos a isto e não deixar com que isto aconteça, porque o amor que Deus tem para com cada um de nós é longânimo e Ele quer, sim, que nós possamos voltar à sua imagem e semelhança. No dia do retorno de Cristo, precisamos estar prontos para que, se nós não estivermos mais nesta vida, já estivermos no além, então seremos ressuscitados uma vez que estivermos prontos. Se estivermos aqui ainda, no dia da vinda do Senhor, seremos transfigurados. Temos que levar em conta isto. Temos promessas a serem cumpridas. E o Senhor não é aquele que faz promessa e não as cumpre. Cristo não fez promessa para não cumprir. Então, amados, pensemos nessa palavra. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então, para finalizar, amados, a pergunta é: estou dando a minha vida a Deus? Não estamos falando de morte física. Estou falando de nós tomarmos o nosso tempo para o Senhor, dedicarmos o nosso tempo ao Senhor, à sua obra, fazermos qual for o trabalho que precisar na sua obra, para edificar a minha alma, para edificar a sua alma, para edificar a alma daqueles que nos cercam, para sermos um testemunho de Deus por aqueles que conhecemos. Como estamos trabalhando isto? Vejamos o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Morreu numa cruz, como um cordeiro, derramou seu sangue para o nosso benefício, por nossos pecados, porque Ele não tinha pecado. Pensemos nisto, amados. Pensemos no amor que Deus tem para com cada um de nós. Amém.